Glória a Deus. Pois é, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos gravando aqui de dentro de Alcântara, Maranhão, Brasil, para enviar para o nosso povo da nossa escola bíblica em São Luís. Então, olha só, eu quero falar em João 3. Em João 3, eu quero ler apenas o verso 3 e o versículo até o 5. Capítulo 3 do Evangelho de João. João escreveu 5 partes da Bíblia. 5. Uma delas foi o Apocalipse. Outro foi esse Evangelho de João, está perto do livro de Lucas. Escreveu também 3 epístolas, 3 cartas, estão do lado do Apocalipse. Esse João não é o João Batista que pregava no deserto. Esse aqui é um dos 12 discípulos, lá de Mateus 10 ou em diante. Jesus tinha 12, um deles era João. Então ele escreve isso aqui. Ele escreveu sobre um diálogo que ele viu Jesus ter, esse diálogo com um homem que era líder da religião de Israel. Então, em João 3, no verso 3 em diante, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Verso 5: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Bem, meus irmãos, olha só, eu quero falar para vocês sobre algumas expressões da Bíblia para o que Cristo chama de vida cristã, o que a Bíblia chama de verdadeira religião. No mundo sempre tem muitas religiões, sempre teve. Antes de Cristo já havia muitas religiões. Depois de Cristo, muitas outras religiões nasceram também. Mas o cristianismo verdadeiro, para que alguém esteja inserido nele, para dizer sou membro dele, primeiro tem que nascer de novo. Aqui Jesus estava falando para o líder da religião, que quando Cristo chegou, ela já era a única principal de Israel, que era a religião do povo de Israel. Nicodemos aqui era um dos líderes, dos ensinadores. Ele era um dos mestres de Israel, da religião. Mas ele não sabia nada disso daqui. Foi preciso Jesus falar, assim como muitos de nós que nunca ouviram sobre isso, não sabem que é o cristianismo. Que o cristianismo tem algumas etapas. Primeiro, nascer. Segundo, beber leite. Terceiro, crescer. Quarto, viver, provando que ele é crescido. Então, aqui nesse texto, primeiro problema, para muitos que dizem que são cristãos e não sabem nada sobre isso aqui que lemos, como também Nicodemos, que já era líder de uma religião e não sabia. Primeiro, ele disse, Cristo diz para ele, que é o mesmo que está dizendo para mim e para você agora: se não nascer de novo, no céu não vai entrar. Está fora totalmente do céu. Se morrer hoje, para o céu não vai. Segundo, ele diz, não pode ver o reino. Ver significa que Deus vai mostrar para aqueles que estão inseridos no cristianismo o reino. Primeiro que você vai ver aqui na Bíblia muitas coisas sobre o reino, ele como rei, reinando sobre pessoas. Como vive esse reino? Então, quem não nasce de novo, não vai ler sobre isso, não vai ouvir sobre isso, porque a Bíblia diz que depois de nascer vai ter um leite, que eu vou já falar para vocês. Então, eu quero
quero falar para você sobre passos de alguém que nasce para Deus. Ou então o nosso cristianismo é inútil, é inválido, tem religião para o homem, mas para Deus não vale. Se morrer hoje, ele vai dizer: não te conheço. Como 3 vezes na Bíblia, ele diz que um dia ele vai dizer para certo tipo de pessoa: não te conheço. Uma delas é Mateus 7:23, que ele diz: naquele dia muitos me dirão: Senhor, preguei o teu nome. Ele diz: mas eu vou dizer abertamente: nunca te conheci. Então, irmãos, para que Deus não diga isso um dia para mim e para você, quero falar dos passos. Primeiro, nascimento. Olha, nós temos aqui um caso bem perto de nós, que está ali a irmã Nick com uma criança na barriga. Jesus está fazendo mais ou menos essa simbologia bíblica. Daqui a alguns dias, a irmã Nick vai ter que dar a luz a essa criança. Esta criança, depois que ela nasce, ela vai precisar de uma coisa que vai ser a prioridade dela, chama-se leite. A primeira coisa que essa criança vai querer quando ela nascer chama-se leite. Primeiro, porque o leite tem uma característica nele que a ciência chama de colostro. A criança vai ter que beber o colostro, que é o primeiro leite, os primeiros leites que a mãe tem para dar. Para quê? Vai garantir imunidade na criança. E tem criança que vai beber esse leite até um ano, mas depois ela não vai mais querer esse leite de mãe. Você nunca vai ouvir dizer, irmão, de alguém de 18 anos que continua chupando o peito de mãe. Você já ouviu falar isso? Não. Nunca você vai ver que uma pessoa de 30 anos de idade vai dizer: mamãe, me dê o peito aí que eu vou chupar leite. Não existe isso. Por quê? Porque uma criança bíblica, ela também tem os passos para ela dar. Então, tem o leite, por exemplo. Vamos falar do leite, que é o primeiro passo. Vamos ver o que é o leite aqui. Primeira carta de Pedro 2, 1 em diante. Olha o leite aqui, ó, que todo crente tem que beber. 1 Pedro 2, 1 em diante. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Verso 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então olha aqui o que Pedro agora está dizendo, que também depois você vai ver Paulo também dá conselho sobre esse crescimento. Está dizendo que você não pode ser chupador de peito de mãe a vida inteira. Aqui está dizendo que o começo é a comida de uma criança, que é o leite. Que esse leite aqui ele compara com os primeiros ensinamentos que uma igreja verdadeira tem que dar para os seus membros. E um dos ensinamentos que uma igreja tem que dar, primeiro, fingimento. Fingimento não é de Deus. Uma igreja que não prega isso, está doente, está voltando menino doente, porque está dando leite falsificado. E se você não deseja esse tipo de leite, você não é comparado com o que nasceu de novo. Aqui diz: você tem que desejar o leite, que são os primeiros ensinos, que é, você vai ter que abandonar um monte de coisa que você fazia de mal no passado. Esse é o leite, porque você está desejando o leite, que é o ensino. Aqui é a comida. Então, querido, assim como uma criança que nasce precisa desejar, quando ela nasce, o leite da sua própria mãe, assim o verdadeiro cristão tem que estar numa verdadeira igreja para desejar o verdadeiro ensino, que é a comida, o alimento, para ela crescer.
para trocar pelo leite. É esse o ensino da Bíblia. Se não tem isso, cadê o cristianismo? Nunca nasceu de novo. Não entendeu o cristianismo. Pastor, mas eu estou com 30 anos de crente, mas continuo fingindo, enganando. Mas eu nunca ouvi isso por aí nas igrejas. Talvez você fugiu da escola bíblica no dia que estava sendo pregado lá. Aí você não vai mesmo ouvir. Ou você não tem o que diz aqui. Desejo. Uma criança, quando ela nasce, irmão, o primeiro desejo dela é o leite. Ela não deseja dizer, eu estou aqui beijando minha mãe no peito dela, porque eu amo minha mãe. Não é isso. Ela está com fome. E a fome faz ela desejar. Por que Mateus 5, Jesus diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino do céu. Fome. Eu quero comer, mas eu quero me alimentar. Uma igreja que não gosta de ler, não gosta de ouvir, não gosta de estar lá no ensino, está doente. E se ela continuar com isso, ela morre. Olha, que Deus livre. Olha que o filho da irmã que nascer, diz para ela assim, amigo, fala o seguinte, passa uma semana sem dar leite para essa criança que nasceu hoje. Passa um mês sem dar leite, que ela não toma outra coisa, ela não pode, ela é proibida de tomar outra coisa. A não ser que ela tenha um problema nela mesma, que ela vai ter que procurar uma maternidade por aí, para arrumar leite de outra mãe, ou ter uma mãe por aqui que está com leite para dar com minha esposa quando tinha a Estefa dela também alimentava um outro filho de uma outra pessoa também do lado ao mesmo tempo, porque a mãe não podia dar leite, mas tem que tomar o leite. Então a criança que não tem um ensino, biblicamente falando, irmão, ou ela está morta, morreu para o cristianismo, veio morto e está morto, não é um cristão jamais, ou vai morrer depois. Aquela pessoa que não deseja, por exemplo, o desejo, quando eu venho para o cristianismo, eu tenho que perguntar, o cristianismo é igual à macumbaria, que eu posso ser macumbeiro, fumar cigarro, beber cachaça? É igual. O cristianismo é igual à igreja de idolatria, que eu posso estar no ídolo e depois estar no carnaval, na parada gay, fumando maconha, na marcha da maconha? É igual? Não. Então você vai desejar ter um ensino que não tem nas igrejas, que são contra esse ensino que vai te dar o verdadeiro leite. Mas se não tiver o desejo, você nunca foi um cristão, nunca nasceu de novo, porque Deus compara a vida cristã que começa ela com uma criança que deseja o leite. Então quando você diz, por exemplo, aqui nessa igreja, aqui todo dia tem oração à noite, todo dia, aqui tem. Todo dia a gente lê Bíblia aqui de noite, todo dia a gente louva a Deus aqui de noite. Como fazia a igreja primitiva? No final de Atos 2, todos os dias no templo, todos os dias, porque eles tinham desejo de Atos 2:42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, todos os dias. Eles tinham desejo de dizer como é a vida cristã, que é diferente do budismo, diferente do islamismo. Então, primeiro, eu quero falar dessas duas coisas: tem que nascer. Segundo, tem que beber o leite. Terceiro, Paulo agora vai falar sobre o terceiro. Primeira carta aos Coríntios 13. Quero dizer que essa mensagem que eu coloquei na escola em áudio hoje desta igreja, que a gente tem mensagem todo dia em áudio, 80 minutos em áudio todo dia, e a gente falou 80 minutos só sobre crescimento espiritual dentro desse tema de hoje, tá bom? Já está lá, depois você, por favor, ouça. Eu sei que alguns de vocês, como tem um monte de outros aí, passa o dia todinho, é como lixo, pega, joga, isso é lixo, limpa isso aí, você não presta. Mas se morrer sem beber leite e sem procurar crescimento, vai voltar com o pior. E não, porque eu estou tentando fazer minha parte. 1 Coríntios
sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei as coisas de mim. Olha agora o que Deus está cobrando de nós. O filho da irmã Miki vai passar um tempo como criança do leite, depois vai comer um feijãozinho lá, uma carne, negócio, vai crescer, mas quando ele tiver com 18, 20 anos, nunca mais ele vai querer leite de mamãe, nunca mais esse tipo de leite ele quer, ele nem vai rejeitar, o corpo dele não pede isso, porque agora ele vai viver o ambiente para uma pessoa adulta. O Paulo está falando de fases que ele viveu como cristão, que ele compara com as fases da vida comum de qualquer ser humano. Ele fala em 3 áreas da vida humana que também são necessárias para ser colocada em 3 áreas da vida espiritual cristã. Primeiro, eu falava como menino, quando eu era menino. Então está dizendo, quando você era um novo convertido, você falava como um novo convertido. Quando você é maduro espiritual, não tem mais negócio de carnalidade, agora é maduro, o seu modo de falar é outro. Por exemplo, modo de falar, Mateus 5,37, Jesus diz, seja o que eu falar, se ensina ou não. Que passagem é de quem? Do diabo. Então eu tenho que procurar saber isso na vida. Irmão, como é que eu falava? Como eu usava o poder da minha fala? Quando eu era um novo convertido, que eu trazia minha mala do meu velho homem, do mundo que eu aprendi como homem. Será que no cristianismo é igual? Não. Tem palavra que é o diabo que está te usando. Tu não pode mais usar certo tipo de expressão. Até porque Jesus disse, Mateus 12:37, tudo que o homem falar vai dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado ou condenado. Então, se a gente continua com palavras de maldade, fofoqueiros, na maneira do diabo, quando a gente era do mundo, no cristianismo não tem mais. Eu agora cresci, ou melhor, aprendi, já me alimentei nessa área, não posso mais usar isso para demonstrar para quem é meu conhecimento sobre isso, para Deus. Quem quer saber disso é Deus, quem quer o crescimento é Ele. Amém? Aí ele fala na outra área aqui, eu sentia como menino, quando eu era menino. Então, experimente essa criança que está aqui agora, deve ter 5 anos de idade mais ou menos. Vamos dizer que ela tem 5 anos. 3. Ela tem 3 anos de idade. Vamos imaginar que o sentimento dela agora é pelo que? Por um balãozinho, uma bonequinha, não é isso não? É um sorvetinho, um doce, um bombonzinho. Essa menina não tem maldade nenhuma na vida. Ela não pensa assim, olha aí, o sentimento. Poxa, eu vou já comprar um automóvel para mim de R$1 milhão. Tu acha que isso passa na cabeça da menina? Não! Tu acha que ela pensa assim, rapaz, olha, o cara fez um mal para mim ali, eu acho que eu vou dar uma paulada nele também, quero que dê uma paulada. Tu acha que essa criança, 3 anos, tem esse tipo de sentimento? Não. O mundo, por exemplo, a Bíblia diz, que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2:15-17. Tu acha que essa menina ama o carnaval dessa idade aí? Essa menina existe, pastor, doida pelo carnaval. Eu vou tratar da festa de carnaval. Não! Então o sentimento dela é de acordo com a idade dela. Mas quando ela crescer, se tiver o verdadeiro cristianismo na vida dela, nunca ela vai pensar nisso. Nunca ela vai se programar para isso. O sentimento dela vai estar dentro daquilo que o cristianismo pode para ela amar. Que o primeiro sentimento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como tu te ama. Então, esse é o crescimento, o sentimento. Se a gente não aprende a sentir diferente do que a gente sentia, que amava o erro, amava as depravações, amava as idolatrias, amava lá
fez fabricação, ou a mãe gerou errado o filho, quer dizer, a igreja não ensinou sobre isso, ou você nunca desejou o leite, porque tem que começar do leite, que é o primeiro ensino. A outra coisa que ele fala é discorrer. Aqui Paulo fala sobre discorrer. Eu vou repetir. 1 Coríntios 13, 11. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo quando cresci, acabei com as coisas de menino. Então, olha só o que é discorrer. É tudo que tu leste ou aprendeste, você agora vai falar sobre isso. É como, por exemplo, você está no colégio e alguém te diz lá, desde criança, aquela menininha lá, olha, 2 mais 2 é 4. Então lá no colégio ela vai lá para aprender que 2 mais 2 é 4. Quando chegar lá na frente, quando eu me perguntar quanto é 2 mais 2, nunca ela pode ser 10, é 50, é 300. Porque agora ela sabe discorrer, sabe explicar, sabe dizer o que ela aprendeu. Assim, por que Paulo diz que discorrer é uma atitude madura de uma pessoa que não é mais menino, que não está em negócio de leite, que ele cresceu? Porque você vai precisar pregar aquilo que tu aprendeu da Bíblia. Já imaginou, irmão, se todos os cristãos de 100 anos atrás nunca fizessem isso que Paulo disse aqui, nós nunca estaríamos aqui como cristãos. Estava no carnaval, estava na parada gay, na marcha da maconha, estava lá com o diabo e ia para o lago de fogo, Apocalipse 20, 10, lago de fogo, onde vão todos perdidos. Mas com certeza lá eles ouviram, entenderam a verdade e começaram a repassar, e de lá chegou até aqui. Então, como você acha que Deus vai querer que você faça daqui para frente? É só ficar ouvindo? Nunca. É você aprender para você e passar para os outros. Se você não faz isso, nunca nascer de novo. Quero falar mais de uma coisa para mim ir embora. É porque tem mais gente para pregar aqui hoje. Espera aí. 1 Coríntios 3. Perigo de ser menino eternamente. Um anão espiritual. Raquítico. Olha que um raquítico. Vem aqui, ó. 1 Coríntios 3, 1 em diante. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 3, verso 1 em diante diz: E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Verso 3: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então olha o perigo agora. Quando você não gosta de ouvir certas coisas, você precisa ouvir que são pertinentes ao teu comportamento cristão, e você diz: vou para a igreja, não fico nessa, porque aí fala coisas que eu não quero ouvir, vai me destruir meu velho homem, que eu sou apaixonado por ele. Paulo está dizendo aqui: você não está comendo a comida de uma pessoa madura, você ainda está querendo chupar peito de mamãe. É a mesma coisa, o filho da Nick, daqui a 20 anos, 30 anos de idade, ele vê mamãe e deixa eu chupar peitinho aí de dia todo, de manhã e de noite. Aí ela diz: não, tem que comer carne, mocotó, feijoada, tem que comer sopa, larga negócio de leite. Vamos comparar aqui a exortação que ele dá como algo mais substancial para a saúde espiritual da igreja. E ele diz: mas eu não pude falar para vocês, porque vocês querem ser menino a vida inteira. E ele fala das ações da igreja, que era o comportamento que impedia ele de continuar ensinando, porque tinha gente que não queria ouvir. E ele dizia, verso 3: nem tão pouco ainda agora vocês podem. Olha que coisa terrível, irmão. Você imaginou aquele crente? Você quer ensinar quem se
ensinar, quer ensinar. Irmão, tem estudo bíblico hoje? Não vou. Tá, estou na China, trabalhando. Eu estou no meu TikTok. Eu estou lá na Netflix. Eu estou assistindo filme do diabo na televisão, na internet. Para a igreja eu não vou. Nunca nasceu de novo. Então você nasceu e morreu. Vocês sabem que quantas crianças nascem, crianças demora muito, morrem. Todo dia morre muita gente. Criança também morre. Assim também é no cristianismo. Nasceu e morreu. Ficou morto. Por que Jesus diz para Nicodemo: tu tem que nascer de novo? João 3,3. No céu tu não vai entrar se tu não nascer de novo, Nicodemo. Então, irmão, essa questão aqui ele disse: eu não pude falar com vocês porque vocês são carnais e continuam carnais. Então olha o perigo da falta de crescimento. Ele disse: eu queria falar com vocês como é espirituais. 1 Coríntios 3, João 3. O que é espiritual, irmão? São pessoas que vieram para o cristianismo porque sabem que dentro da igreja existem dois grupos: o carnal e o espiritual. Espiritual, que ele é dirigido pelo Espírito Santo, o próprio Deus vai agora falar como um pai que gerou seu filho. Ele que vai dar o conselho, ele que vai dirigir, ele que é dono, ele que manda. Imagina uma criancinha aí até 10 anos de idade, o pai lá da rua que Deus que manda em ti, filho de Mickey, ou filho não sei de quem manda em ti sou eu. Não, irmão, quem manda é aquele pai que gerou aquele filho. Assim é Deus. Então isso é muito espiritual, quer dizer, o mundo espiritual, quem vai te mandar agora é o Pai do Espírito, que é Deus. Mas os carnais, diz Gálatas 5, 19 a 21, quem pratica as obras da carne não vai entrar no céu. O carnal, ele é dirigido pelo eu. Eu é que manda em mim. Não adianta você ensinar, eu é que me manda. Imaginou uma criança aí de seus 10, 12 anos de idade, que o pai começa a dizer: meu filho, cuidado com a amizade com aquele fulano, com aquela cigana, não quero você namorando, não quero, está tentando proteger. Aí ele começa daqui a pouco se atracando ali, namorando, daqui a pouco está grávida, lá vem filho para criar, ou pegar antes, porque não ouviu o conselho, porque ele quer ser dono de si, é dono do eu, ele é um carnal. Então, quando você aprende que as obras da carne, Gálatas 5, 19 a 21, faz a gente ficar fora do cristianismo, nunca ser um cristão para dizer: nasci de novo, por isso que eu quero a Bíblia, quero me alimentar, quero viver só os valores do cristianismo, você está perdido. Então, o que Paulo está tentando dizer aqui? Que tem que ter o carnal e o espiritual. Mas se eu quero ir para o céu, eu não posso ser carnal. Porque o carnal aqui diz Paulo: eu não posso pregar para o carnal, eu só posso pregar para o espiritual, para aquele que quer as coisas do Espírito e não da carne, quer dizer, do eu não em mim. Não fala isso, Wagner, que eu não vou te ouvir. Por isso que eu vou para a igreja, ela nunca prega isso. Você está indo por onde tem carne. Então, irmão, o espiritual, João 3, 8, Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouve sua voz, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, se eu nasci do Espírito Santo, quem vai me dirigir é Ele, quem vai me ensinar é Ele, não eu, porque eu serei uma armadilha contra mim mesmo, eu serei um assassino de mim mesmo, se eu decidir viver aquilo que eu amo, como eu amava no meu passado. Então, o Paulo está dizendo: olha, rapaz, eu não posso falar para uma pessoa que quer ser carnal para sempre. É por isso que uma igreja verdadeira sempre é vazia, sempre tem pouca gente, porque muita gente quer ser carnal. Quando diz: irmão, agora a palavra diz isso, aí nunca mais vem na igreja. Quando estiver travado, não entra no céu. Gálatas 5,19, lascívia, não entra no céu. Aí quer esse cara aí é duro. Não é, porque você quer ser carnal, quer viver na carne. E quando morrer, Jesus disse: não sou gerador de ninguém carnal, eu gero espiritual. Então, querido, as fases da vida cristã,
é o leite. Então, se você rejeita desde cedo o ensino verdadeiro, se você não quer esse tipo de ensino, você rejeita, na hora do culto, você sabe que vai ter uma pregação para mexer com o teu velho homem, para arrancar a tua natureza velha, e você por isso não vai, você está dizendo o que Paulo está dizendo aqui, que você não vai, que você não suporta o cristianismo verdadeiro, que é esse cristianismo aí, que a pessoa faz o que quer na sua vida, e não tem lei, não tem mandamento, e quem que perde com isso? Então, o Paulo disse, eu discorria, em 1 Coríntios 13, bem no final, eu discorria como menino, agora eu cresci, não faço mais nada disso. Quer dizer, quando eu não era cristão, quando eu era carnal, eu entendia de uma maneira, eu até falava sobre o cristianismo de uma forma, mas quando agora eu comecei a ler Bíblia, ouvi de quem verdadeiramente me ensinou a verdade bíblica, agora eu tenho que aprender do jeito que está na Bíblia, e se eu não viver como está na Bíblia, ou nasci e morri, ou eu nunca nasci de novo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu sei que lá onde a gente falou hoje na escola de Rinaldo tem muito mais, o tempo aqui é curto, tá bom? Não dá, ela tem mais de 80 minutos, tem 4 minutos, 4 mensagens de áudio de 20 sobre isso. Então, por favor, procure orar a partir de hoje e perguntar para Deus, eu nasci de novo, continuo nascido ou estou morto? Ou nunca nasci? Ou nasci e morri? Você precisa fazer isso, porque quando Jesus voltar, diz a Bíblia, vai estar dois na cama, um será levado, outro será deixado, vai estar dois trabalhando, um será levado, outro ficará para trás, e o sofrimento vai ser muito terrível para quem ficar para trás. O motivo é esse, queria o cristianismo do meu jeito, não como a Bíblia diz. Cuidado com isso. Então comece a orar sobre isso. Querido Deus, te apresenta o povo, ajuda teu povo a saber se abortou vivo, se morreu e ressuscitou. A Bíblia diz